noite a todos. É um prazer estar com o Paulo Cogos aqui hoje, que vai nos falar sobre o armamento civil, o elo entre a segurança e a liberdade. Paulo Cogos é um economista ANCAP, estudioso, auto-estudioso da economia, cristão acima de tudo. E nós vamos ficar aqui agora em torno de uma hora e meia. Uma hora e um pouquinho mais para perguntas. Isso. Perguntas depois, totalmente livre, cada um fala o que quer. Perguntas ligadas ao tema, né? Melhor, né? Melhor. O que você acha do heresia? Não. Ligadas à arma. Manter o foco. Manter o foco. Vai estar disponível depois no canal do Cogos, nós estamos gravando. O Cogos depois divulga a palestra toda da forma que quiser. Tá ótimo. Manda ver. Obrigado, Renato. Um abraço. Quero agradecer ao Renato, ao Davi, ao Eduardo e recomendar o Picolino Café e Sorveteria. Recomendar fortemente, que ontem eu tive o prazer de ir lá. Quero agradecer a todos os responsáveis por isso estar acontecendo, porque eu imagino que em anos anteriores seria muito difícil reunir essas pessoas para discutir esse tema com esse enfoque, conservador libertário. Eu sou um pessimista, mas a hora que eu vejo essas pessoas aqui, o meu pessimismo fica um pouco abalado. Então, obrigado a todos que compareceram. Nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, que é o armamento civil. O elo entre segurança e liberdade. Muita gente ainda tem aquela falsa noção de que as sociedades devem escolher entre segurança e liberdade. Tem que abdicar de um para ter o outro. Nada poderia estar mais longe da verdade. Benjamin Franklin dizia: aquele que sacrifica liberdades essenciais em troca de segurança temporária não merece nenhum e perde ambos. Mas eu iria um pouco mais longe. Eu diria que aquele que abdica da sua liberdade abdica ao mesmo tempo da sua segurança, porque nenhuma dessas duas coisas pode ser delegada. Aquele que delega a sua segurança para alguém não está ganhando segurança, está, por definição, perdendo. Porque agora, qual segurança eu tenho contra este sujeito para o qual eu deleguei a minha segurança? Por definição, eu estou à mercê. Logo, ele pode fazer o que quiser comigo. Eu perdi o meu poder de barganha, e se eu perdi o meu poder de barganha, eu perdi a minha liberdade, acabei de perder. Então as duas coisas não são diferentes. Ninguém vai demandar liberdade para você, muito menos o Estado. Isso é uma coisa que você tem que demandar. Ninguém vai te dar armas porque é bonzinho, um pouquinho de arma, uma migalhinha de arma. Ninguém vai querer perder o seu monopólio da força. Então, não se delega a segurança, não se terceiriza a liberdade. O Mencken, H.L. Mencken, grande cientista político, grande crítico da democracia, ele dizia: o homem, ele não quer ser livre, ele quer estar seguro. Eu discordo dele. O homem nasceu, ele foi feito, ele foi criado por Deus para ser livre. O problema é que quando nós estamos aqui inseridos em toda essa doutrinação que o Estado nos faz, nós realmente começamos a pensar a curto prazo. E a curto prazo nós cometemos o erro do Benjamin Franklin, que ele apontou. Sacrificamos liberdades essenciais, mas não em troca de segurança, em troca de uma ilusão de segurança. Isso que é grave. O homem foi feito para ser livre, o homem prospera na liberdade. E a liberdade é a essência do direito. Porque quando se fala em vida, liberdade, propriedade, no fundo está tudo se resumindo em liberdade. É a liberdade de não ser morto, é a liberdade de não ser roubado, é a liberdade de defender a liberdade, de ter armas. Então não faz o menor sentido a pessoa dizer que o armamento é uma função do governo, dizer que a garantia da ordem é uma função do governo. O governo vai garantir o quê? Nada. Só as pessoas podem demandar isso. Quem no mundo tem mais interesse na sua segurança do que você mesmo ou a sua família, as pessoas que te amam? Quem no mundo tem mais interesse na sua liberdade do que você mesmo ou as pessoas próximas que te amam? Talvez seus amigos, talvez a sua comunidade próxima, talvez o seu empregador, talvez o seu empregado, mas nunca o governo. Como que as pessoas delegam as coisas mais importantes que podem ter, que é liberdade, ordem, segurança, na mão de um monopolista, capaz de tirar tudo delas pelo simples fato de ser um monopolista? Com isso as pessoas perdem a sua dignidade, porque armas têm a ver com dignidade. Quem é desarmado está perdendo o direito à vida.
Tem um jurista chamado William Blackstone. Ele dizia o seguinte: não existe direito à vida se você não tem direito aos meios de defender a vida. Se você não tem direito de ter uma arma, o seu direito à vida é uma quimera, é uma ilusão, é um pedaço de papel. Mas é exatamente isso que os positivistas querem que seja. Que tudo seja um pedaço de papel, nada é real na cabeça deles. Nada é real. A única coisa que vai defender a sua liberdade é uma coisa bem real, feita de aço, feita de pólvora, não tem outro jeito. Nós vivemos num mundo onde é assim e acabou, pode chorar à vontade. Aí que entra a canalice do pacifismo. O pacifismo não é uma coisinha legal, fofa, o pacifismo é uma canalice burra. É canalha, isso está na Bíblia. Provérbios 25, 26, está escrito: um manancial contaminado, água turva, é aquele justo que se submete ao ímpio. Então, o pacifista, no final das contas, está se submetendo à injustiça. E ele não precisa ir até a Bíblia. Você pode pegar uma objetivista ateia, chamada Ayn Rand, e ela vai falar a mesma coisa. Ela vai falar que o pacifismo subsidia a maldade, é claro. Se o bonzinho não tem mais aquela noção moral de que é correto se defender, pronto, o mal pode fazer o que ele quiser. Uma sociedade dessa é melhor ser mal mesmo. Os incentivos estão desalinhados. E, portanto, temos que ter armas. Mais uma vez a Bíblia Sagrada, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 21. A casa que é guardada por um homem armado, essa estará protegida, ele terá sua propriedade protegida. Então a Bíblia está falando que é para o homem ter armas e defender a sua casa, muito mais do que isso, defender a sua própria vida, defender a sua família. Um pacifista, um cara que é contra as armas, ele não é só uma pessoa que tem um desamor próprio. Ele é um negligente em relação à vida dos seus, da sua comunidade, dos seus vizinhos, dos seus amigos, da sua família. Ah, mas eu não sou pacifista, eu acho que o governo tem que ter armas, mas não a população. Alguém pode fazer essa objeção contra mim. Então você é um pacifista seletivo. Você abdica de usar a violência contra as injustiças que o governo possa vir a cometer e que historicamente sempre cometeu. Em relação à violência do Estado, o desarmamentista é um pacifista, sim. O Estado passa a ser aquele bandido que faz o que quiser. Vocês já pensaram o seguinte? A segunda coisa mais conservadora que existe é a arma. É o uso da violência em defesa da justiça. Eu falo isso porque só tem uma coisa mais conservadora que isso, que é o amor, o caritas. E isso está na ordem do universo. Deus criou o universo com um plano pleno de amor. Então essa é a coisa mais conservadora que existe, mais reacionária que existe. Até que teve o Lúcifer que se rebelou contra Deus, não servirei. E aí o que Deus fez com ele? Ressocializou Lúcifer? Não, Deus não é a Maria do Rosário. São Miguel Arcanjo foi lá e deu uma espadada nele. Então a necessidade de existir armas é a consequência do pecado, da negação do caritas, da falha moral, não importa que religião você seja, existe esse conceito. O conceito da imoralidade, o conceito do desrespeito à lei eterna. Se alguém desrespeita a lei eterna, não dá para tratar ele com carinho. Se Lúcifer continuasse no céu e não fosse expulso, nós misturaríamos o pecado dele com o amor de Deus, seria uma incoerência, seria distorcer o tecido da realidade. Então, por coerência, ele tem que ser expulso do céu. Da mesma forma, quando Jesus manda amar o irmão, não significa que você vai deixar ele fazer o que quiser e destruir o tecido da tua sociedade. Se ele não entende esses princípios, é preciso que ele seja tolhido da sua falsa liberdade de praticar o mal, porque essa não é a liberdade verdadeira. Agora, pensa o seguinte, por que as armas são tão fascinantes? Vocês já repararam que até os desarmamentistas gostam de arma? Por exemplo, vem uma senadora desarmamentista lá do Partido Democrata para mandar proibir. A primeira coisa que ela faz é pegar uma arma, assim, ela aponta para a plateia, arma destravada, tudo errado, né? Não sabem nada. Mas as armas, elas têm um fascínio. Todo mundo gosta de arma. A menininha gosta de brincar de boneca. A hora que ela vê uma arma lá na coisa, ela... é impressionante. Por quê? Porque as armas, elas têm uma coisa transcendente por trás dela. Elas são a autoridade por definição. Elas são a própria definição de autoridade em última instância. Porque a autoridade se manifesta de várias formas. Por exemplo, um professor tem autoridade para reprovar um aluno, um empresário tem autoridade para demitir um funcionário, mas a autoridade que a arma te dá, ela transcende, porque ela é capaz de tirar a vida, ela é capaz de mandar o sujeito para um outro plano.
Então esse terror transcendente que está por trás das armas fascina, pelo mesmo motivo que pensar na vida e na morte fascina. Ao mesmo tempo, as armas elas têm uma coisa que é quase uma dualidade lacaniana ali. A civilização precisa dela para se manter. Ela pode fazer com que a barbárie subjugue a civilização, uma inversão da ordem, mas ao mesmo tempo a civilização, a alta cultura, as artes, a ciência só se mantém se, de vez em quando, ela valer-se de um instrumento de pura força bruta. É muito interessante isso. E é por isso que as armas emprestam dignidade às coisas. Você pode pegar qualquer brasão de qualquer país, qualquer bandeira de qualquer reinado, sempre tem uma arma. Se chama brasão d'armas. Porque as armas têm essa pompa e circunstância, elas emprestam dignidade. Se um homem se abstém da sua arma, ele perde a dignidade. Sempre foi assim. Sempre as castas inferiores em qualquer sociedade foram proibidas de ter arma. Eu vou falar disso mais tarde. Mas se o homem está preocupado com o seu direito, e o direito é essencial para a manutenção da liberdade e da segurança, ele deve se lembrar que o direito é oriundo da dignidade do homem. Se o homem abdica da arma, ele está abdicando da sua dignidade. Onde é que ele vai ter direitos? Liberdade não é esmola. Liberdade é responsabilidade. Existia um autor chamado Gaston Boutou, que ele escreveu um livro sobre polemologia, a história das guerras. E ele começa o livro com um discurso chamado A Guerra Vos Fala. É a guerra falando com a humanidade. E a guerra, ela tira uma onda com a cara da paz. Ela fala: paz, até você é por mim fascinada. Porque a guerra é onde aflora o pior e o melhor do homem. Nós não podemos deixar com que os defeitos da guerra se abatam sobre nós, e nem podemos abdicar das virtudes que surgem na guerra. Por isso que eu coloquei essa foto, essa pintura da deusa Atena, Palas Atena, ela que nasceu armada. Ela era irmã de Ares, mas ela é melhor que Ares, porque Ares é só o deus da guerra. Ele é um deus violento, um deus imoral, que usa as armas até contra os próprios correligionários. Já Palas Atenas, ela é a deusa da guerra e da sabedoria. Ela submete o uso da força ao intelecto, e ela submete o intelecto à justiça. Ela faz o bem, e com isso ela é melhor que Ares. Eu diria que ela ganharia dele na porrada. É assim que a sociedade tem que ser. Quando nós submetermos o uso da força àqueles que têm reivindicações legítimas, aqueles que estão pensando no pão que vão dar para sua família, nós vamos ter uma sociedade forte. A hora que o privilégio do armamento ficar na mão de gente que está pensando no próprio poder, nós vamos enfraquecer tudo, até a nossa segurança. Se vocês forem pensar, a ideia do desarmamento, ela é o oposto da ideia do martírio. Já pensaram nisso? O que é um mártir? Um mártir é um cara que sacrifica os seus bens temporais, até mesmo a vida, em nome de uma causa maior. O que é um desarmamentista? É um cara que sacrifica a própria dignidade e liberdade em nome de uma pseudo-segurança. E com isso ele sacrifica o resto da sociedade. Porque o mártir, ele beneficia o resto da sociedade. O desarmamento viola o princípio da subsidiariedade. Quando o Papa Pio XI escreveu a encíclica dele, Centésimos Anos, ele descreveu uma definição de subsidiariedade que eu achei genial e que eu achei que é um argumento anarcocapitalista. Ele fala: viola-se o princípio da subsidiariedade toda vez que uma instituição maior toma para si uma tarefa que as instituições menores poderiam fazer. Isso é o Estado. Ele está definindo o Estado como um violador do princípio cristão da subsidiariedade. E no caso das armas, o cidadão tem que se defender, ele tem o direito de se defender. Por definição, a vítima num crime está no local do crime, ela é a melhor pessoa para estar armada na hora. Vem o Estado e fala: não, isso é um monopólio? Isso é só eu posso fazer? Total violação. E o desarmamento, ele é anticivilizatório. Porque se as pessoas se armarem, porque é o direito delas, elas vão buscar cooperação social. Porque um indivíduo armado sozinho não pode fazer frente ao coletivo armado, por exemplo. Bastiat dizia: o direito é quando nós defendemos um arranjo social onde seja possível preservar o direito dos indivíduos. Isso é direito. Se for a ideia do coletivismo, já não estamos mais falando de direito, estamos falando em força do grupo. Isso é muito interessante. Então, fazer valer a justiça para o indivíduo é a definição de direito para Bastiat. A hora que o indivíduo percebe que não basta
bradar aos quatro ventos que ele tem direitos, mas que ele precisa da cooperação do coletivo, ele precisa de ações comunitárias, ele precisa fortalecer a comunidade, a sociedade se torna mais coesa. Eu diria que os crimes cairiam, eu diria que tudo seria mais pacífico. Mas quando a sociedade fala, não precisamos nada, o Estado faz tudo para nós, o Estado vai nos dar tudo, vai nos dar a ordem, vai nos dar a harmonia social, não. Aí nós vamos ter desarmonia social, porque o Estado não faz nada, só faz coisa que acumula o poder dele. E aí nós vamos ter desarmonia social. E a primeira coisa que as pessoas vão querer é pedir mais Estado para ver se corrige a desarmonia social que foi criada pela própria existência do Estado. Não tem fim. A única solução é o homem entender de uma vez por todas que ele tem que se armar e o Estado que se dane. Tem uma outra coisa aqui. A ética é para os fracos. E nós todos somos fracos. A ética não precisa, o forte não precisa de ética, ele impõe a vontade dele. O fraco precisa fazer valer a ética. É igual aquela situação, né? A menina vai lá andar de minissaia no meio de um bairro perigoso e é estuprada. Sempre tem um idiota para falar que a culpa foi dela. A culpa foi do estuprador. Tudo bem, é contra-recomendável andar de minissaia às 3 da manhã no bairro perigoso, mas isso é outro problema, isso é um problema de técnico. A culpa, a violação da ética é única e exclusivamente do estuprador. Mas isso, na sociedade, acaba sendo sublimado pela ideia comodista do Estado, onde a culpa é das pessoas que não deram suficiente poder para o Estado. Então nós começamos a eliminar todas as formas de interação social, até a empatia. Então, realmente, essa camiseta aqui faz todo sentido. Tem o coraçãozinho aqui, acabei de ganhar faço questão de mostrar aqui. Olha que bonitinho aqui. Armas pela vida, tem o coraçãozinho e o 38. Quem ama defende, né? Isso aqui faz todo sentido. Como é que alguém defende que o seu próprio irmão seja desarmado? Você imagina 2 soldados numa trincheira. Os 2 estão atirando no inimigo. Aí, eis que um soldado fala, você não vai atirar, só eu atiro. Pô, esse soldado não é meu amigo. Ele não é meu aliado, ele está trabalhando para o outro lado. Ora, se o governo te desarma, ele é seu inimigo. Como é que alguém não entende isso? Esse sujeito que está aqui, o antropólogo Hubble, ele dizia o seguinte: no final das contas, a sociedade emerge como civilização no momento em que as pessoas abdicam, se autorrestringem da violação do direito do próximo. É uma autorrestrição. Eu me abstenho de roubar a sua carteira. E assim a sociedade aflora. Mas não dá para contar que todo mundo vai fazer isso, que todo mundo vai ser amiguinho. O armamento individual é uma excelente maneira de restringir essas violações. Mas como eu disse, o indivíduo não faz isso sozinho, então ele vai procurar cooperação com outros. E se ele não procura cooperação com os outros, todos estão vulneráveis a quem assumiu o poder. Aquele que não vai se autorrestringir porque ele tem assimetria de poder. A assimetria de poder é um risco social enorme. É aquilo que eu chamo de problema do fraco marginal. O fraco marginal é aquele que é o mais fraquinho da sociedade. Então ele não conta, o importante é o grupo, vamos ferrar com a vida do mais fraquinho. Muito bem, você ferrou com a vida do mais fraquinho. Agora, a estrutura que você usou para espolhar o mais fraquinho se tornou mais forte. Adivinha quem é o próximo da lista? Mais fraquinho, é você, isso mesmo, o fraco marginal. Isso não tem fim. Todos vão perder a liberdade, menos o topo da pirâmide. E é o que está acontecendo. Às vezes as pessoas falam, o anarcocapitalismo seria a lei do mais forte. Mas peraí, quem faz a lei hoje não é o Estado que tem porta-aviões e mísseis? Então já é a lei do mais forte. Possível. As pessoas esquecem, as pessoas ainda acham que o Estado é composto por arcanjos, por ursinhos carinhosos, sei lá o que eles acham. Existe um cara chamado John Mearsheimer. O John Mearsheimer, ele é um ex-militar, teórico das relações internacionais. Ele desenvolveu a única teoria de relações internacionais que faz algum sentido, que é o realismo ofensivo. Ele chegou à seguinte conclusão: a comunidade internacional é anárquica, não existe um governo mundial ainda, graças a Deus, e os países se relacionam de forma autointeressada. No que eles puderem, eles vão tentar engolir os outros países.
até que eles alcancem a hegemonia local e depois a hegemonia global. Sempre foi assim, desde o começo da história da humanidade. Por que com pessoas é diferente? Não é. E por que a relação do Estado com os cidadãos é diferente? Mas de jeito nenhum, é muito pior, a simetria de poder é maior. A simetria de poder que existe entre o Estado e o cidadão é muito maior do que um Estado e outro. Se os Estados tentam se engolir, por que eles não vão tentar engolir o cidadão? Então o realismo ofensivo se aplica em todas as relações humanas. Como é que um Estado menor consegue sobreviver na comunidade internacional? Por exemplo, como é que a Coreia do Norte consegue evitar uma intervenção americana? Mais do que isso. Bomba atômica. A bomba atômica, ela causa esse comportamento autorrestritivo que o Hobble disse. No nível individual, qual é a bomba atômica? É arma de fogo. Porque não adianta se fazer defesa pessoal, spray de pimenta, faca. Isso é como se um país tivesse um tanque, um helicóptero, uma corveta. A arma nuclear do indivíduo é arma de fogo. E a hora que a sociedade inteira estiver armada, o Estado vai ser obrigado a se restringir. Eu vou falar disso mais para frente. Mas no final das contas, o controle de armas é a assimetria de armas por definição. Porque como é que você controla armas sem armas? Por favor, você queira ter a gentileza de me entregar sua arma? Não, né? Passa a arma aí, vai. Então, só para ser aplicado já exige uma assimetria de poder que não pode, de forma alguma, ser tolerada. Mas as pessoas toleram. Porque elas acham que não vai acontecer com elas. Elas acham que não vai acontecer na geração delas. É um comportamento egoísta. É aquilo que eu falei, ao contrário do mártir. Você vê, por exemplo, um grande mártir da era moderna é o Oscar Pérez. O Oscar Pérez deu tudo para defender o povo dele contra o comunismo na Venezuela. E ele sabia que não ia ver o que ia acontecer. Talvez ele tenha beneficiado as gerações futuras. É o contrário de um desarmamentista que deixa o povo inteiro vulnerável, as gerações futuras vulneráveis. Às vezes para pagar de bonzinho, para pagar de bom moço, para ganhar voto, sei lá por que motivo idiota, egoísta. Mas o fato é que nós temos que ter demanda efetiva por armas. O que é demanda efetiva? Esse é um conceito em economia. Eu não posso chegar para o Eduardo e falar, olha, os seus sorvetes são muito legais, você também é muito legal, eu também sou muito legal, dá um sorvete. Não dá, eu tenho que ter dinheiro. Isso é demanda efetiva. Eu produzi, eu acumulei capital e agora eu posso trocar por sorvete. Armas também são um bem econômico. Elas também precisam ter demanda efetiva. Mas eu tenho demanda efetiva por armas hoje? Eu posso ir no Extra hipermercados aqui e falar, me dá um R15? Não, por mais dinheiro que eu tenho, eu não posso fazer isso, porque o Estado não deixa eu ter armas. Então, eu não tenho demanda efetiva por arma. Como é que você consegue demanda efetiva por arma? Com arma. Te proíbo de comprar arma, te proíbe o caramba. Pronto, isso é demanda efetiva. Por isso que eu falo, se o governo te deixar ter armas, tenha. Se o governo não te deixar ter armas, tenha mais armas ainda. Aí que você precisa ter arma mesmo, aí que você não pode brincar. Agora, tem uma questão, como diria o Bolsonaro, uma questão, né, tá ok? Que é a seguinte, a tecnologia bélica. Até que ponto nós deveríamos ter arma? Porque tem muito armamentista que fala, não, você tem que ter uma 22, uma 32, tá bom, vai, uma .44, não mais que isso. Mas o Estado não tem caças? O Estado não tem destroyers? O que você vai fazer com uma .44, cara? Você tem que ter arma de verdade. Metralhadora, canhão antiaéreo. Ah, você está me achando louco? Isso era vendido para adolescentes na década de 30 nos Estados Unidos. Eu não acho que eles eram loucos naquela época, eu acho que eles são loucos hoje. Os suíços têm esse tipo de arma. Você acha que os suíços são loucos? A única loucura que eu vi os suíços fazerem até agora foi deixar entrar os muçulmanos lá. Mas o que eu defendo é real, é histórico, e é a única forma de fazer frente ao Estado. A tecnologia bélica, ela favorece o fraco. Ela é um equalizador, de certa forma. Porque o bandido está planejando bandidagem, o cidadão de bem está trabalhando, o bandido já começa em vantagem. Só uma tecnologia bélica muito superior pode fazer com que essa desvantagem seja menos significativa. A tecnologia bélica, por outro lado, não pode ser um monopólio. Tem um historiador que eu gosto muito, chama Kigley. O Kigley, ele escreveu um livro chamado, não me lembro exatamente o nome, mas era alguma coisa como Arranjos Societais e Sistemas de Armas, uma relação assim. E ele explica o seguinte, na Idade Média, existiam vários feudos, ducados, condados, que eram muito mais livres que hoje. Existiam burgos que floresciam ali entre o sistema feudal. Não existia o Estado moderno. Como é que começou a surgir o Estado moderno?
O Kigley explica que foi quando o canhão suplantou a muralha. Ah, então o problema é o canhão? Não. O problema é a destruição da muralha, porque a muralha não tinha os seus próprios canhões. Existia Estado na Idade Média, não era anarcocapitalista. Então existia sim um coletivismo de terras, onde o servo era expropriado daquilo que ele produziu, de forma que, aos poucos, as elites governantes foram acumulando capital. E no que elas acumulavam capital, elas foram comprando armas, investindo em armas. A simetria de poder foi se formando pelo próprio arranjo econômico, que não era capitalista pleno, era uma forma de coletivismo da terra, embora mais branda do que hoje, porque hoje tem função social da propriedade. Que katsu que é isso, né? Isso é comunismo puro. Mas o fato é que os estados foram se formando, não foi de um dia para o outro. Eles acumularam mais armas que a população e tinha controle de armas. O Kigley fala isso no livro dele. A hora que desenvolveram armas mísseis, como a besta, onde um camponês podia, com pouco treinamento, furar a armadura de um cavaleiro de elite da alta nobreza, a primeira coisa que os estados, os governantes quiseram fazer foi proibir a besta. Começa assim. E assim eles mantinham esse arranjo. Foi deixando, pronto, agora os reis têm canhões, os pequenos senhores feudais só têm um muro. Hoje em dia eu vejo muita gente falando, vamos derrubar os muros e fazer pontes. Vamos fazer muro e encher o muro de mina terrestre e metralhadora, cara. O problema todo foi quando derrubaram os muros e se formaram os estados nacionais modernos. Aí começa a baixaria. Tem que ter mais muro. Olha só, tá ok? Esse sujeito aqui escreveu um livro chamado A Luta pelo Direito, Rudolf von Ehring. Ele disse o seguinte: vocês já repararam que a deusa da justiça, a Têmis na Grécia, a Justitia em Roma, mas seja como for, ela está com uma balança e com uma espada. Por quê? Porque a espada sem a balança da justiça é brutalidade pura, é barbárie. Mas a balança sem a espada é impotente. Você vai fazer o quê? Você vai dar uma balançada no cara? Você tem que dar uma espadada. Esse é o ponto. Agora, eu sempre digo o seguinte: o grau de liberdade, de civilização de uma sociedade depende da liberdade das mulheres. Eu não sou feminista não, viu? Eu não sou um cara feminista não, eu sou hétero. Mas olha só. Mas as mulheres têm que ter liberdade, porque elas são seres humanos, e os seres humanos têm a liberdade por serem humanos, não é porque são XYZ. Então, nas sociedades incivilizadas, inferiores, a mulher sofre estupro coletivo, a mulher tem menos direito à herança, a mulher é obrigada a usar burca, todas essas coisas. As sociedades sofisticadas, a mulher pode ter a sua empresa, pode ter a sua herança, pode ter as suas armas. Então nós vemos aqui esse caso indiano que eu queria mostrar. Isso aqui é um revólver calibre 32, Nirbik. Nirbik era uma menina indiana que foi estuprada coletivamente. Isso, infelizmente, faz parte da cultura da Índia. Ou seja, é uma cultura inferior. Existem culturas inferiores. Nenhuma supera a cristandade ocidental. Chora relativistas. Mas, pelo menos elas podem ter arma. De certa forma, nisso eles são superiores. Mas aí a culpa não é da cristandade ocidental, a culpa é da democracia laica, que desarmou o povo. Por mim, ela teria um destroyer, um porta-aviões, não esse revolvinho aí. Agora vamos dar uma olhadinha na história. Clio. Clio é a musa da história. Ela é armamentista. Se você chegar para Clio e perguntar se ela é só armamentista, porque é só olhar para mim, olha para a história, o que aconteceu. Começa lá na antiguidade, só para dar um exemplo. Cartago e Roma. Roma se envolveu em várias guerras contra Cartago, que eram as guerras púnicas. Cartago perdeu, e aí Roma submeteu Cartago como um vassalo, uma serva. Começou a cobrar impostos de Cartago. Estabeleceu que só Roma poderia arbitrar qualquer tipo de litígio de Cartago com outra cidade-estado, ou com outro povo. E se Cartago quisesse se defender com o uso da força, teria que pedir autorização para Roma. O que fazia de Cartago um servo? Imagina se nós toleraremos isso hoje, pagar imposto para alguém. Um monopólio da justiça, imagina. Nós não podemos arbitrar nossos próprios conflitos, tem que pedir para o Estado. Acho que ninguém aqui passa por isso, né? Senão nós seremos servos. Imagina não poder ter uma arma para se defender, tem que pedir autorização para o Estado. Ninguém aqui passa por isso não, né? Mas aí que tá. No ano 151, a Numídia atacou Cartago. Cartago pediu ajuda para Roma.
Mas Roma não fez nada. Por quê? Porque Cartago era uma cidade-estado próspera. E Roma tinha todos os problemas de um império grande e burocrático. Aquilo que o Hoppe fala, quanto menor, melhor. Roma não gostava de Cartago. Tinha um senador romano, o Cato, que todo o discurso que ele fazia no Senado, ele podia estar falando de saneamento básico, ele vamos fazer mais privado. E ele terminava o discurso com, by the way, vamos destruir Cartago. Esse era o ódio que os caras tinham. Bom, eles não só não fizeram nada para proteger Cartago, como também proibiram que eles se defendessem. Mas Cartago não tinha escolha, estava sendo atacado, eles revidaram e venceram a Numídia. Foi o pretexto que Roma precisava. Então eles foram até Cartago, cercaram a cidade e estabeleceram uma série de imposições. Cartago teve que obedecer até certo ponto. Foi quando Roma exigiu que eles entregassem as armas. Aí o povo falou, não, isso não, aí vocês vão nos atacar. Mas Cartago acabou entregando as armas. Por quê? Porque a decisão foi tomada por políticos. Depois o Hobbes fala que o Estado protege o povo aqui. Foi só Cartago entregar as armas que Roma... O que você acha que eles fizeram com Cartago? Deram um kit gay para Cartago. Não, eles não foram tão maus assim, né? Pô, Roma tinha um pouco de moral naquela, não era igual a dádiva. Mas eles cercaram Cartago, expulsaram os habitantes, queimaram a cidade. Aí os habitantes falaram, filha de políticos, nos desarmaram. Aí eles mataram os políticos, exemplo, hein? Exemplo a ser seguido, mataram os políticos, e fabricaram as suas próprias armas. Eles conseguiram, num tempo recorde ali de poucos meses, semanas ali, montar uma marinha com 120 navios e mais um monte de armas pesadas. Só os cidadãos voluntariamente trabalhando para isso. Então, defesa, segurança não é falha do bem público, aquelas coisas que os economistas falam, só o Estado produz. O Estado não produziu nada, desarmou o povo. Quem produziu foi o povo, revoltado. Mas, infelizmente, não foi suficiente. Eles resistiram durante 3 anos contra Roma, mas eles já tinham entregue as armas principais, não conseguiram resistir. Então, Cartago foi totalmente destruída, não sem resistência. Os cartagineses ficavam ali nos telhados das casas atirando nos romanos. Aí o comandante romano, Cipião, o africano, mandou queimar as casas. É aí que o Estado mostra a sua verdadeira face, né? A hora que não der mais certo para eles, eles vão nos matar todos. Eles não estão preocupados com você. É só olhar para a história. Aí vem o Japão. O Japão era feudal até mais ou menos 1500 e pouco. Existiam os senhores feudais, que eram os daímios. Aí apareceu um daimyo lá chamado Hideyoshi. O Hideyoshi foi o unificador do Japão. Só podia dar problema. Quem é que aqui defende unificação de alguma coisa? Eu sou separatista, cara. Cadê o Paulo Denchuk aí? Aí ele percebeu que a população não ficou contente com isso, o cara quer mandar em todo mundo, os senhores feudais também ficaram bem revoltados. Aí ele pensou, assim vai ser difícil cobrar imposto. O que ele fez? Caça às espadas. Ele mandou confiscar a espada de todo mundo, para cobrar mais impostos e evitar revoltas. A história é sempre assim, você pode dar desculpa que quiser, não tem dessas. Agora vamos mais para frente, Estados Unidos. O ano de 1775, quando começam as guerras de independência contra a Inglaterra. Lá estavam os Minutemen, aqueles cidadãos armados americanos que se armavam na última hora, por isso Minutemen, lá em Lexington, em Boston. Aí chega o major inglês, Major Pitcairn, e fala, esses milicianos aí, o que vocês estão aprontando? Dispersa, vou atirar em vocês. Aí eles dispersaram. Não, pensando bem, me dá as suas armas aí. A hora que ele pediu as armas, ele falou, my weapons, as you British son of a... Aí começou. Foi a hora que ele pediu as armas. Por isso que eles conseguiram a independência. Aqui vem o Lula, campanha de desarmamento, aí entrega. Pelo amor de Deus. Em Concord, que foi onde teve outra batalha também, em Boston, o general Cage proibiu os bostonianos de saírem da cidade. Não, mas nós vamos ficar confinados, aqui é um cerco. Então faz o seguinte, entrega as armas que eu deixo vocês saírem. Eles cometeram um erro, entregaram as armas. Pergunta se ele deixou sair. Foi pior. Os ingleses queriam o monopólio do comércio de ópio na China. Nenhum proibicionista de droga é contra as drogas, ele quer o monopólio. Foi o que eles fizeram na China. Primeira guerra do ópio.
Impuseram na China o Tratado de Nanquim. Qualquer coisinha que os chineses fizessem, eles encarariam como uma violação do Tratado de Nanquim e partiriam para cima da China de novo, para manter o monopólio do comércio de ópio. É dinheiro é poder. Acabou. O problema é que o governo chinês, para manter os próprios oligopólios de ópio, havia desarmado os camponeses chineses. Então a Inglaterra não teve nenhum problema em destruir as defesas regulares da China, fácil. Aí eles entraram China dentro. Bom, agora nós vamos ter que enfrentar a força militar de verdade, que é o civil armado. Só que os civis estavam desarmados. Não preciso falar o que aconteceu. A China foi vítima do imperialismo britânico por muitos anos. Outra vítima do imperialismo foram os índios norte-americanos. Como é que o exército americano fazia para vencer os índios? Eles jogavam uma tribo contra a outra. Exploravam as desavenças que eles já tinham. Às vezes nem tinham, mas eles criavam essa desavença. E uma tribo chegava para outra e falava, não, mas nós temos que nos submeter aos americanos, porque não tem outro jeito. É o que está aí, tem que votar em alguém. Ou é Haddad ou é Bolsonaro, né? Aquela coisa. E com isso, as relações entre os índios foi sendo deteriorada. Os índios, em geral, como um todo, ficaram mais fracos. E foi aí que os Estados Unidos entraram. Tem um caso específico aqui, que é o massacre de Wounded Knee, em 1890, onde os americanos interceptaram ali um comboio da tribo Sioux, uma caravana cheia de mulher, criança, poucos eram os homens combatentes. Então, acho que era o 7º Regimento de Cavalaria Americano, se não estou enganado, mandou os homens entregarem as poucas armas que eles tinham. Alguns quiseram resistir, mas não, é melhor entregar as armas. Entregaram. O que você acha que aconteceu depois? O maior massacre. Artilharia, cavalaria contra índios, bebês, mulher, criança. Os americanos tiveram mais baixas que os Sioux, mas foi de fogo amigo, eles atiraram neles mesmos. É o Estado fazendo estatícias. Depois vem o genocídio armênio. Tem algum descendente armênio na plateia? Isso aqui é uma coisa que é pouco comentada, que devia ser mais comentada, mas como foi muçulmano contra cristão, o establishment não comenta muito. Mas o fato é que o Império Otomano massacrou os cristãos armênios. Como? Primeira coisa que eles fizeram: identificar os armênios. Segundo o historiador Toynbee, passou por um processo de verificar onde estavam os armênios, quem era armênio. Isso equivale ao nosso moderno sistema de registro de armas. A arma não tem que ser registrada, você vai contar para o inimigo onde é que estão as suas armas? Está louco? A hora que os turcos otomanos souberam quem era armênio, acabou. Aí eles desarmaram os armênios, segundo passo. E o terceiro passo foi o genocídio. Chegaram até a crucificar mulheres armênias. Não preciso falar o que o Hitler fez com os judeus também. Waffenbesitz foi o desarmamento nazista dos judeus. Judeu não podia ter arma. Não, todo mundo sabe o que aconteceu depois. Mas o sistema é assim. George Mason, que foi um grande federalista, ele dizia: desarmar é escravizar. Vocês acham que os escravos podiam ter arma? Não, porque eles eram escravos. Se nós não podemos ter arma hoje, nós somos o quê? Mesmo os negros e mulatos livres também não podiam ter armas, porque a sociedade americana nessa época era extremamente racista. Então, se você pegar a lei do estado de North Carolina em 1840, está escrito o seguinte: os negros e mulatos e mestiços livres precisam de uma licença para ter arma, porque eles eram considerados inferiores naquela época. Hoje, quantas licenças você precisa para ter arma? Eu diria que era mais fácil ter arma sendo um negro liberto em 1840 do que sendo um cidadão brasileiro hoje. Então nós estamos... É isso. Isso é totalitarismo. O fato é que nós temos que lembrar daquilo que John Locke falava. O John Locke disse o seguinte: os cidadãos têm que ter o poder de se rebelar contra o Estado, a qualquer momento. Se eles não têm esse poder, o Estado estará em uma situação de guerra contra o cidadão. Eu discordo de Locke. O Estado já está em guerra contra os cidadãos pelo simples fato de existir. Senão ele não seria um monopólio. Não tem como manter um monopólio sem agredir. E é por isso que o Estado se expande, porque o Estado vive da guerra. O Estado vive da guerra em todos os sentidos, e quanto mais guerra ele faz, mais os cidadãos se sentem desprotegidos e mais eles pensam a curto prazo. E nisso de pensar a curto prazo, eles abdicam da liberdade e das armas. Nós vivemos numa sociedade assim. Olha, tem um cara que eu não gosto muito dele, porque ele é marxista.
É difícil gostar de alguém marxista, a não ser que seja uma marxista muito bonitinha. Não é o caso dele. É um diretor chamado Pasolini. Ele fez um filme chamado Saló. E nesse filme Saló ele faz uma crítica ao consumismo, à sociedade de consumo. Ele faz uma crítica anticapitalista, mas no final ele tem razão em algumas coisas, porque marxista geralmente tem mais razão do que social-democrata. E no filme ele mostra o seguinte: a sociedade consumista ela vai se degradando a ponto deles comerem fezes. Mas vocês já pensaram que nós estamos vivendo isso? Nós abdicando das armas, daquilo que empresta aquela dignidade que hoje só as nações têm, e delegamos tudo isso para o Estado, e vivemos só na balada, come um negocinho aqui, enche a cara ali, é uma sociedade consumista. E nessa sociedade consumista o Estado faz o que quiser conosco, e isso é o verdadeiro fascismo, isso é o verdadeiro totalitarismo. O totalitarismo não vai vir com revolução do proletariado, nada disso. A escola de Frankfurt já percebeu como é que faz. É só tirar da sociedade os pilares da civilização. Deixar com que as pessoas se deixem levar pelo hedonismo. Então o totalitarismo vai ser aplaudido pelo povo, não vai ser encarado com revolta. Isso que é assustador. Por isso que eu queria mostrar mais uma coisa aqui, das Armas pela Vida, que eu achei genial, achei brilhante isso aqui. É uma medalha. É uma medalha das Armas pela Vida. Ela é concedida àquele que, usando armas, defender a justiça, defender a vida, a liberdade, a propriedade do próximo, defender os inocentes contra os malfeitores. Essa medalha, isso que eu achei mais interessante de tudo, ela não é outorgada só aos policiais, também aos policiais, mas também, isso que eu achei genial, aos civis. Porque o civil que defende a sua família com uma arma, ele é um herói de guerra, ele é um cara que merece uma condecoração, uma pompa, que hoje só o Estado tem. Era para os civis terem isso. Eu achei um passo muito interessante. Agora, voltando à questão da guerra, Charles de Tille diz o seguinte: o Estado faz a guerra e a guerra faz o Estado. É por isso que o Estado não tem nenhum interesse em combater o crime, porque acaba se formando um ambiente de guerra. O Rio de Janeiro é assim. O Rio de Janeiro está em guerra. 60 mil homicídios por ano é pior que um teatro de operações. E com isso o pessoal começa a delegar mais funções para o Estado, mais poder para o Estado, por medo. É o medo coletivo, é o pensamento coletivo. O coletivo procura o aqui e agora. A elevação está só no indivíduo. E esse indivíduo tem que estar armado para poder refletir essas demandas, essas aspirações elevadas na sociedade. Uma sociedade desarmada é uma sociedade chã, é uma sociedade superficial, porque ela reflete o coletivo, não o indivíduo. Aí sempre tem aquele cara que dá o exemplo da fechada, é o clássico, né? Fechada de trânsito. A hora que você desmonta o desarmamentista com estatística, com ética, com história, aí eu falo, mas e se o cara fechar no trânsito, ele vai atirar em mim? Sempre é assim, ela fecha. O Robert Heinlein dizia o seguinte: uma sociedade armada é uma sociedade educada. Ela é educada porque, se todo mundo estiver armado, o cara não vai se meter a valentão. Vai todo mundo se atirar por motivos fúteis. Não. Numa sociedade armada, não vai todo mundo se matar por motivos fúteis. O que vai acontecer é que mais motivos vão ser considerados fúteis. Não vale a pena entrar num tiroteio por isso. Agora, com todo esse negócio que eu estou falando, mais uma coisa, acabei de lembrar, em relação àquela coisa de desarmar e escravizar. Quando os Tudor tomaram o poder na Inglaterra, e eles começaram a perseguir os católicos, o que você acha que eles fizeram? The Penal Laws. Eles proibiram os católicos de ter arma. Sempre a mesma palhaçada. A Inglaterra depois desarmou todos os seus cidadãos quando acabou a Primeira Guerra Mundial, porque a população estava depauperada e a Inglaterra tinha medo que os cidadãos se revoltassem. A motivação é sempre a mesma. Está aqui, esse cartaz, que eu esqueci de falar, é um cartaz soviético. Ele vem do regime bolchevista de Lenin. Entregue as suas armas. Não preciso explicar o que o Lenin e o Stalin e todos que os seguiram fizeram com o povo na União Soviética. Mas vocês veem alguma diferença em relação a isso aqui? Base móvel de entrega de armas, Guarda Civil Metropolitana. Isso aqui é do João Dória. Eu não vejo diferença entre o João Dória e o Lenin. Talvez o Lenin não fosse tão hipócrita, só isso. Agora, nós temos que entender uma outra coisa.
Assim, nós temos que entender uma outra coisa. Eu acho que nesse ponto muita gente pode estar concordando comigo, mas ainda vai ficar aquela dúvida. É possível que o civil armado consiga fazer frente ao Estado? Você não acha que o Estado, ele é o especialista na guerra? Acabou, nós já perdemos. Não, o Estado não é especialista na guerra. O Estado é especialista em nos enganar, em ludibriar, em aterrorizar. Mas na porradaria ele perde. A história mostra isso. Os milicianos sempre tiveram um sucesso surpreendente no campo de batalha. Tem vários exemplos disso. Por exemplo, quando os poloneses e suecos invadiram a Rússia lá em 1612, eles aniquilaram o exército regular russo. Foram civis armados que seguraram a barra lá em Moscou. O Lampião venceu a polícia estatal várias vezes, mas ele foi derrotado por civis armados em Mossoró. Mas que eles não. No campo de batalha regular também, as tropas milicianas sempre demonstraram uma certa superioridade. Por exemplo, na Batalha de Crécy, Eduardo III contra Filipe IV. O que fez o Eduardo III da Inglaterra ganhar do francês Filipe IV foram arqueiros longos que eram cidadãos armados, eram os yeomen, aqueles pequenos proprietários de terra que lhes era permitido ter um arco. E nessa batalha, esses arqueiros destruíram os paladinos franceses e os mercenários genoveses, que eram altamente profissionais. Porque os civis armados têm interesse, é esse. Esse é o ponto. Os civis armados são imprevisíveis, são irregulares. Tem um comandante militar americano chamado Francis Marion, que é da Guerra de Independência. Ele venceu várias batalhas contra os ingleses usando milícias civis armadas, porque os ingleses não sabiam de onde estava vindo o negócio. Eles tinham inteligência sobre o exército americano regular, mas não sobre esses caras. O problema é que com a existência do Estado, ele cria certos trade-offs que não existiriam no livre mercado. No que o Estado quer controlar tudo, ele tira até a eficiência da tropa. A tropa é burocratizada, precisa de licitação para comprar arma, precisa de licitação para mudar a doutrina, precisa de licitação para tudo. Enquanto isso, os bandidos, o crime organizado não estão sujeitos a essas restrições. Eles estão sempre um passo à frente das forças do Estado. Empresas privadas de segurança, civis armados, não teriam essas restrições estatais. Eles teriam vários mecanismos para concatenar eficiência com redução do risco moral. O Estado não tem nada disso. O Estado é o próprio risco moral e, à medida que o tempo passa, ele vai ficando ineficiente. Quer ver um exemplo? A França, na Primeira Guerra Mundial, torrou bilhões para construir a linha Maginot. A linha Maginot era uma fortificação que protegia, teoricamente, a França. O povo desarmado, o Estado vai cuidar de tudo, fez uma fortificação gigantesca, cheia de canhões de altíssimo calibre. Aí chegou um gênio militar alemão, nazista, desculpa, eu falei Primeira Guerra, Segunda Guerra, chamado Heinz Guderian. O Heinz Guderian, ele simplesmente deu a volta pela linha Maginot. Acabou. Como é que o Estado francês não pensa nisso? Porque o Estado não é capaz de prever as coisas, ele só prevê o acúmulo do próprio poder e no curto prazo ainda. Por isso que eu digo que dá para vencer o Estado. Veja os suíços. Os suíços conseguiram a sua independência com civis armados e se mantiveram como um pequeno enclave no meio da Europa, sobrevivendo a todo tipo de ideologia vermelha, totalitária, fascismo, Primeira Guerra, Segunda Guerra, e os caras ali com bancos riquíssimos. Como? Como é que os caras mantêm bancos lotados de dinheiro ali no meio e não são invadidos? Civis armados. Maquiavel falava isso. Maquiavel falava, os suíços não têm um exército, eles são um exército. Aí é o ponto. Conta-se, não sei se é verdade, que o Kaiser alemão William II foi falar com o embaixador suíço e falou, é verdade que vocês têm uma milícia de 1 milhão de homens? Aí ele falou, meio... E se eu chegar aí com 5 milhões de homens e invadir o seu território, o que vai acontecer? Aí o suíço respondeu, cada suíço vai dar 5 tiros e volta para casa. O próprio Hitler, o pessoal fala, Hitler não invadiu a Suíça porque ele tinha um acordo com a Suíça. Não tinha acordo nenhum, era só invadir e pegar o dinheiro. Por que o Hitler não invadiu a Suíça? Ele chegou a pensar nisso. Porque ele sabia que ele ia tomar tiro de todo quanto é lado. O terreno é montanhoso, a estratégia do Heinz Guderian com os tanques, né, a Blitzkrieg não ia funcionar ali, ele ia ter que entrar com a infantaria.
Aí ia chegar o soldado alemão, que treinou 3 meses ali, contra um suíço que atira desde os 6 anos. Quem que vai ganhar? Por isso que criança tem que ter arma. Tá aqui a arminha de brinquedo, aqui tem que ter. Primeiro porque a criança, se ela puder ter uma arma, os pais vão ter todo o incentivo para educá-la moralmente. Porque arma é responsabilidade moral. Você vê, por exemplo, a Excalibur. A Excalibur é a espada do rei Arthur. O que aquela espada simboliza? Por que o soberano justo será o único capaz de empunhar aquela arma? Essa simbologia das lendas arturianas é a responsabilidade que a arma implica. Nós não podemos deixar as armas na mão de alguém que tem sede de poder, que é o Estado. A arma é responsabilidade, sim, mas mais do que tanto quanto uma responsabilidade pessoal, ela impõe ao próximo uma responsabilidade de restringir-se de atos de violência. Isso é importante. Agora, tem uma retardada lá nos Estados Unidos que chama Dianne Feinstein. Ela é uma senadora democrata. Aliás, eu podia falar só democrata, que já é retardada. Aí ela fala assim: o cidadão americano tem que largar as armas porque isso faz os Estados Unidos menos seguro. Pelo amor de Deus. Não, vou parar aqui que me irritou. Como é que ela fala que armas faz o negócio menos seguro? Aposto que ela anda com segurança armado, né? É impressionante. Sempre tem uma celebridadezinha lá de Hollywood, uns lixos. Ah, vamos desarmar. E tá o armário lá com 3/8, 9mm aqui. Tira a arma dele primeiro, então. O Obama é desarmamentista, Casa Branca tem uns sniper lá. Agora, o almirante Yamamoto, na Segunda Guerra Mundial, sugeriram para ele invadir os Estados Unidos. Ele falou: não dá para invadir os Estados Unidos, porque atrás de cada lâmina de grama ia ter um fuzil. Como é que essa besta quadrada fala que vai ficar menos seguro? Agora, uma coisa interessante nessa questão aí do armamento civil é o direito à secessão. Isso que vai ser um excelente tema para a próxima palestra, é muito importante. Porque no momento em que nós defendemos o direito à secessão até o nível individual, nós estamos defendendo a autonomia do indivíduo em todos os sentidos, inclusive dos meios que ele tem que ter para defender essa autonomia. Pelo menos no campo moral, talvez não no campo prático, mas no campo moral, nós estamos eliminando a possibilidade de um grupo espoliar o outro, de um grupo conquistar um território e fazer desse território uma fazenda humana e sugar os recursos para ele, porque agora nós temos a noção moral da secessão individual. Boykin já dizia: com a secessão individual, os contratos vão ser verdadeiros, porque o indivíduo pode, por definição, fazer com que a sua vontade valha, com que a sua existência pese. E assim os arranjos políticos refletirão as demandas individuais legítimas por segurança e por liberdade. É claro, basta que não haja essa simetria de poder. Então, no momento em que nós defendemos a secessão, que é importantíssima, é a chave da liberdade, nós estamos automaticamente defendendo o direito das armas individuais, que é a única forma de estabelecer essa secessão. Só as armas podem restringir alguém que não concorde com a secessão. Ou seja, alguém que quer te tratar como um meio, não como um fim. E outra coisa, uma sociedade onde imperasse o direito de secessão individual seria extremamente pacífica. É o que eu chamo de pax secessionis. Pelo seguinte: se não existe nenhum incentivo para você capturar a propriedade alheia e escravizar os outros, já que você enfrentaria uma enorme resistência, poucas pessoas se dariam ao luxo de ter esse comportamento, porque elas iam tomar muito tiro. Ao passo que a cooperação individual, para aumentar a própria segurança e defender aquilo que é comum a todos os homens, que é o direito de liberdade, isso sofreria um enorme incremento numa sociedade dessa. A maioria das pessoas está mais preocupada com o próprio bem-estar do que em passar a perna nos outros. Alguns preferem passar a perna nos outros, como o George Soros. Mas o que George Soros faria numa sociedade onde todos os indivíduos pudessem, como o Boykin disse, estabelecer contratos privados pela força das armas? Ele não faria nada. Ele tomaria o tiro no meio da cara feia dele. E os cidadãos procurariam a cooperação comunitária, procurariam os seus semelhantes, aqueles que têm pensamentos parecidos, aqueles que têm aspirações parecidas, aqueles que têm uma cosmovisão parecida, de forma a reduzir os conflitos localmente.
Então, a força das armas permaneceria no local onde a pessoa tem mais empatia, mais laços comunitários, e não na mão de uma instituição distante que tem todos os incentivos para te espoliar sem resistência. Por isso que uma sociedade dessa seria pacífica e comunitária. E finalmente nós temos o direito natural como um fator racionalizador. No final das contas eu podia não dar essa palestra e falar só que o armamento é um direito sagrado do indivíduo. Para mim isso basta. Se chegasse um palestrante aqui e falasse, arma é direito natural, tchau, ok, é isso. Mas essa ideia do direito natural é um fator racionalizador. Quando as pessoas entenderem isso de uma vez por todas e deixarem de lado a praga do utilitarismo, elas vão começar a defender a propriedade privada um do outro para preservar o próprio direito. E assim surgiria uma sociedade mais próspera, porque nós sabemos que a propriedade privada é o que gera prosperidade. Então, esse direito natural é um fator que faz com que toda a sociedade diminua os custos de transação jurídicos, porque a propriedade privada é um fator muito mais objetivo do que função social, maximizar, sei lá, o PIB. As pessoas teriam o que defender. Elas não teriam mais esse pensamento de gado, de querer usar o próximo como um meio para pegar os próprios fins, o que gera uma tensão social eterna. E isso fortalece o Estado. E nas emergências, como é que faz? Será que não tem que recorrer ao Estado nas emergências? A emergência está aqui, ó. Aqui foi um terremoto que teve em 2010. Acabou o Estado. Os poderes constituídos ali se desfizeram. Tamanho foi o terremoto. Apareceram saqueadores. Quem é que foi defender o cidadão indefeso ali? Não foi o Estado, não. Foram esses vigilantes. Isso aqui é um morador armado de fuzil. Ele já ia tomar uma do Witzel já, né? Agora, o mais importante de tudo é por que você luta. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Pelo que diabo você está lutando? Então, existia um coronel na Primeira Guerra Mundial, o coronel Tenot, que ele comandava a esquadrilha Lafayette. Era uma esquadrilha da Força Aérea Francesa, pilotada por americanos voluntários, que foram lutar na França. E perguntaram para ele como é que ele conseguia tantos voluntários numa missão tão arriscada. Ele respondia, olha, esses jovens aí leram os clássicos gregos, romanos, e eles viram o que acontece quando a liberdade é perdida. Então eles vieram lutar pela liberdade. Ele errou feio, né? Porque a Entente, no final das contas, acabou destruindo a liberdade da Europa. Mas o fato é que se as pessoas têm por que lutar, elas lutam. E se as pessoas entenderem que elas têm que ter a ideia da propriedade privada como algo pelo que lutar, certamente elas vão lutar por isso. Essa ideia é importante. Quando Blaise Pascal fala o seguinte, basta a ideia da propriedade privada e o resto advém disso, Pascal é um libertário. Ele dá até o exemplo da criança pobre, né? Este é o meu lugar ao sol, disse a criança pobre. Uma vez respeitado isso, a sociedade vai para frente. E é por isso que nós temos que lutar. O desarmamento é exatamente o oposto disso. É a negação do direito natural. Aí, por fim, nós chegamos à seguinte pergunta. Está dando tempo aqui, né? Esse é o último slide. E aí? Como é que seria numa sociedade sem Estado? Aí eu juntei essas duas coisas aqui, uma pirâmide de Cogos, um nome meio pretensioso, né? Aí, pô, eu já sou gordo, já sou baixinho, deixa eu me achar um pouco, vai. E aqui do lado tem o diagrama de Bostrom. O Bostrom é um filósofo sueco que fala sobre o risco da inteligência artificial virar uma rebelião de máquina, uma coisa meio doida lá. Mas eu gostei do diagrama dele. O diagrama é o seguinte: a única coisa que vai evitar que as instâncias militares superiores destruam as instâncias inferiores é se, no agregado, as instâncias superiores ganharem. Isso é um conceito que vem de muito atrás ali, na geoestratégia. Existia um estrategista naval, um geoestrategista chamado Julian Corbett. E o Julian Corbett disse o seguinte: a ofensiva, o ataque, é a forma mais eficiente de guerra. A defesa, ela é eficiente no curto prazo. Como é que a sociedade faz então para se defender contra as elites militares que necessariamente vão se formar? O Estado é uma, por exemplo. A defesa é a sociedade, ela está se defendendo do usurpador. Ela precisa ser mais forte que o usurpador e ela precisa ir para a ofensiva
Uma coisa que o Corbett fala é que você nunca sobrevive estando na defensiva para sempre. E o que seria a ofensiva no nosso caso? Como é que o cidadão comum vai partir para uma guerra ofensiva contra as instâncias superiores? Vigilância, o tempo inteiro. Ele precisa usar todas as estruturas que ele tem possível para atacar qualquer tentativa de usurpar o poder. É o contrário do Estado, porque no Estado o cidadão se submete. Esse é o erro do Locke, contrato social. Não existe contrato social. Isso é uma submissão, é exatamente o que não pode acontecer aqui. Então, numa sociedade sem Estado, eu diria que não seria todo mundo igual. Haveria os civis armados na base da pirâmide. Haveria pessoas que gostam mais de ação, seriam os milicianos. Mas ainda teria que ter empresas e profissionais especializados no uso da violência. Empresas de segurança. Mas não basta pegar bandidinho, vagabundo, noia. E se um Estado atacar essa sociedade? Tem que ter empresas de defesa. E se todos os Estados do mundo se juntarem para atacar essa sociedade com armas nucleares? E agora? Esses vários encapistões, esses vários enclaves privados, essas várias jurisdições privadas que se formariam numa sociedade de mercado teriam que forjar uma aliança militar. Uma aliança militar que eu chamo de ad hoc. Ad hoc, feita para isso, só para isso. Ela não vai ficar lá depois que o perigo acabar. Ela vai se defender desse perigo. Mas ela é em si um perigo. O James Madison dizia, muitas vezes, os meios de defesa externa se tornam meios de tirania interna. A única forma de evitar isso, tendo em vista a estratégia do Corbett, é que no agregado, a base da pirâmide seja mais forte que o topo. O topo é feito para defender a base. E ele só existe por uma demanda da base. E se ele não cumprir essa demanda, ele é destruído porque a base é mais forte. Então, tudo bem, uma empresa de defesa vai ter um porta-aviões? Vai. Mas o resto da sociedade armada é capaz de invadir essa base naval e matar todo mundo se essa empresa usar o porta-aviões para fazer alguma bobagem. Esse é o ponto. É garantido? Aí eu vou ser honesto com vocês. Não, nada garante que numa sociedade sem Estado, o Estado não volte a se formar. Mas aí é o que o Molinari fala. Numa anarquia pode acontecer problema, mas no Estado é garantido que o problema vai acontecer. Isso aqui tem que ser muito bem observado e nunca se pode delegar isso para ninguém. A sociedade inteira tem que vigiar essa pirâmide. O poder agregado embaixo é perene, o de cima é só contingencial. Todos os federalistas ali falavam isso. Um exército permanente é uma ameaça à liberdade. A não ser, eu diria, que ele seja diretamente controlado por vias mercadológicas. O anarcocapitalismo é isso. E aí, onde é que entra o diagrama de Boston? Ele fala o seguinte, existem ameaças no mundo que são individuais. Um assalto contra uma pessoa é uma ameaça individual. Uma invasão seria uma ameaça social, coletiva. E aí ele classifica também pelo nível da ameaça, pela gravidade da ameaça. O problema é o seguinte, se o indivíduo não tiver ele mesmo preocupado com a própria segurança, no agregado nunca haverá a providência de meios de defesa contra uma ameaça coletiva. O Estado é uma ameaça coletiva, e é grave. Ele tira a nossa liberdade, ele tira a minha, a sua, a de todos que estão aqui e a de todos que estão lá fora. A única forma de se defender dessa ameaça coletiva é se a preocupação com a segurança for individual. E não é só com você, é com o próximo. Você tem que se penalizar com alguém que está sendo injustiçado pelo Estado. Ah, o Daniel Fraga. O Daniel Fraga, ele é a favor do aborto e ateu. Já tive treta com ele que não acaba mais. Mas na hora que perseguiram o Daniel Fraga, eu defendi ele. Porque ao defender a liberdade dele, eu estou defendendo a minha. Esse é o ponto. Então, por fim, eu quero terminar com uma frase que o Davi citou ontem no churrasco. Quis custodiet ipsos custodiet, assim que fala? Essa frase é de Juvenal. Quem vigia o vigilante? Meu Deus, ninguém vigia o vigilante. A não ser que nós que vamos contratar esse vigilante, tenhamos a nossa arma e os meios de vigiá-lo. Todo mundo se vigia. Todo mundo vigia a liberdade de todo mundo. Salmo 144:1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que treina minhas mãos para a guerra e meus dedos para a batalha. Vamos comprar armas! Obrigado.
Ah, boa. Pessoal, opa. Abrir para perguntas. Eu vou começar fazendo uma pergunta que já respondeu num dos vídeos, tá? Mas eu acho que é interessante porque sempre surge também esse questionamento quando o tema envolve isso. Aquele comentário que o brasileiro ou determinada nação não tem educação para ter armas. Acho que é um ponto interessante. Davi, obrigado por essa pergunta. Essa pergunta é importantíssima, porque faltou falar isso. Você não vão ter arma e apresenta tudo para o cara, mas não tem educação. O cara pensa que os Estados Unidos, quem tem arma é o quê? É o cara com pós-graduação em Stanford? O cara é democrata. Esse não tem, né? Esse quer tomar dos outros. O cara que tem arma é o redneck lá do Kentucky. Aquele cara que dorme com a irmã e come compota de maçã. É esse cara que tem arma. E é esse cara que tem que ter arma. Porque se tiver esse negócio de não, só os educadinhos, só quem tem diplominha tiver arma, nós vamos ter uma tecnocracia elitista, onde a classe formada pelo governo, com o diploma do governo, vai dominar as outras. E a esquerda, que sempre se diz preocupada com os pobres, é a mais elitista de todas. Não tem que ter educação primeiro e arma depois, você tem que defender o seu direito de se educar. Mesmo porque o Estado hoje proíbe o homeschooling, né? Ele vai lá e sequestra as crianças e coloca nos campos de doutrinação gramscianas ali. Como é que o pai vai fazer para se defender disso? Eu queria que todos os pais tivessem armas e metessem bala no assistente social que viesse raptar a criança dele. Agora, pensa na história da humanidade. A primeira coisa que a humanidade teve que aprender é a se defender. Se defender de animais selvagens, se defender de outras tribos. Tem um antropólogo chamado Lawrence Kelly, ele escreveu um livro chamado Guerra Antes da Civilização. Porque os russonianos têm aquela ideia de que o selvagem era bonzinho, né? Bonzinho é o caramba. Eles viviam em guerra o tempo inteiro. Ele tem nos estudos dele, ele mostra que 65% das tribos pré-históricas viviam em guerra o tempo inteiro e 90% guerreavam pelo menos uma vez por ano. Então a primeira coisa que os caras têm que aprender é defesa, arma. Depois, se essas sociedades triunfassem em combate, elas podiam se dar ao luxo de acumular capital e começar a aprender matemática, astronomia, agricultura, mas primeiro elas tiveram que se defender. Agora, por que hoje nós vamos inverter a situação? Para ficar vulnerável às crises? Não, a primeira coisa que as crianças têm que aprender é a se defender. Vai sofrer bullying lá do grandão? Vai chegar um pedófilo? Não, tem que meter bala mesmo. E depois, essa sociedade que está protegida vai poder se dar ao luxo de se educar. A educação moral começa com a responsabilidade moral de se armar, porque isso, eu expliquei isso no começo da palestra, é uma responsabilidade moral defender a família. Isso já é a própria educação. Não são coisas separadas. Agora, vai aprender a equação de Bhaskara, cara. Primeiro você defende sua família, cara. Depois você vai estudar esse negócio. Boa. Tem uma pergunta aqui, vamos passar. Eu só vou repetir a pergunta, porque... Ah, tá. A pergunta seria o seguinte, seria dividido em duas. Existe algum grupo na sociedade que não poderia ter armas, como por exemplo os psicopatas, loucos, pessoas com depressão ou limite de idade, além de criminosos com antecedentes? E se existiria alguma restrição de calibre? Se qualquer um poderia, qualquer tipo de arma, qualquer tipo de calibre, independente do tamanho da nocividade do grupo? Excelente. Ele perguntou se existiria alguma restrição de poder de fogo, de calibre das armas numa sociedade livre, e se existiria alguma restrição de grupo, existiriam grupos de psicopatas, criminosos que não poderiam ter arma, que teriam que ser desarmados. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender, existe uma lei eterna que não depende da vontade humana, não depende da vontade da maioria e não depende da vontade do legislador. O homem, no que ele busca a própria felicidade, ele cria normas de convivência que são as leis positivas. E essas leis positivas, quando justas e quando racionais, devem ser respeitadas. O problema é que as leis do Estado são injustas. Esse é o grande problema. Uma sociedade precisaria garantir que ela não corresse o risco de ter um louco com uma ogiva nuclear tática. Você imagina, né? Então, surgiriam arranjos privados, contratuais, onde haveria uma forma de controle de arma, um controle de arma privado. Ao mesmo tempo, nós não podemos simplesmente depender desses contratos.
Existem situações em que a ameaça é clara, a ameaça é crime, a ameaça é violação do direito natural. Então existem situações onde, objetivamente, um grupo X possui um armamento Y, configura uma ameaça. Eu diria que o primeiro grupo que não poderia ter armas é o Estado. Por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos já jogou 2 bombas atômicas em cidades cheias de civis. Você acha que um cara desse pode ter arma? Ele não devia nem ter um canivete, o exército americano. O Estado é uma ameaça. Um exército permanente monopolista, que mantém o seu monopólio por coerção, por definição não pode ter arma. Criminosos. Eu não vou falar aqui do cara que brigou no bar e deu um soco na cara do outro. Vamos falar de assaltantes, estupradores, latrocidas. Para mim teria pena de morte. Agora, um cara que está disposto a usar o armamento para cometer crimes, para violar o direito natural dos outros, ele também não pode ter armas. Isso não é um desarmamento, isso é um controle de armas necessário. Por esse mesmo motivo, nós vamos deixar o Estado ter arma. Pessoas loucas. Isso é muito perigoso. Isso é uma coisa que o Estado faz, porque quem é louco? O que é louco? Eu posso ser considerado louco, porque eu tenho síndrome de Asperger. E a menina que está em depressão porque brigou com o namorado? E o outro que tem obsessão compulsiva, maníaco, essas coisas aí. Tem vários tipos de desvios da normalidade. Não é por isso que o cara tem que ser desprovido do seu direito de ter arma. Ele só pode ser desarmado se ele for um louco do tipo perigoso, um sociopata. Então, um sociopata tem que ser desarmado. Uma pessoa com desvios da normalidade, não. Senão, pouca gente aqui tem arma. Esse é o primeiro a ser desarmado. Agora, e quando o cara professa uma seita cujos dogmas mandam matar infiéis? Esse cara também não pode ter arma. Não, de jeito nenhum. O cara quer cobrar imposto de cristão. Quer matar judeu, hindu e budista. Quer implantar um califado mundial. Tem uma tática demográfica de suplantar os outros povos através de migrações. Não, esse cara não tem que ter arma, não. Você sabe de que eu estou falando. Agora, restrição de calibre. Outra coisa que você perguntou. Armas nucleares, por exemplo. Eu posso ter uma arma nuclear recreativa na minha casa? Não, isso é uma ameaça muito grande. As armas nucleares, mesmo hoje, elas têm vários mecanismos de controle. Não é qualquer um que pode acionar. Se o Trump tiver um tumor cerebral, ele não vai acionar as armas. Porque ele precisa de chaves de acionamento simultâneo com o general Mattis, com o secretário de defesa, com o vice-presidente. Não é assim que funciona. Agora, numa sociedade sem Estado, eu diria que teria mais controles ainda. Porque por várias vezes o mundo quase acabou na mão desses caras. Por várias vezes a Guerra Fria quase ficou quente por erros técnicos. Tem um livro sobre isso, Out of Control. Então, numa sociedade livre, as pessoas iam procurar segurança sim. E a segurança depende também de controlar esse tipo de arma. Mas não precisaria desse tipo de arma. Você vai guerrear com quem? Não ia ter Estado. Ao mesmo tempo, só não vai ter Estado se nós tivermos aquela pirâmide que eu falei, onde os civis estão pesadamente armados. Então eu não restringiria armas de guerra convencionais para os civis. Por mim, você pode ter um tanque. Por mim, você pode ter um abuseiro de campanha, você pode ter um cruzador. No caso, não haveria demanda efetiva para ter armas de calibre. Haveria. Mas, por outro lado, haveria contratos para que essas armas não fossem... Imagina um vizinho louco com artilharia de foguetes. Ninguém ia querer morar num lugar desse. Então, os contratos rearranjariam isso. De uma forma a equilibrar o risco moral com o risco de um atentado de loucura, né? Mas eu sei que não é perfeito, mas é melhor deixar com que o mercado ajuste isso do que automaticamente deixar todas as armas na mão de um monopólio que tem um histórico terrível e deixar o povo sem armas. Eu vou fazer um comentário agregando a palestra. Eu tenho um amigo meu que está morando em Jerusalém. E casualmente hoje eu liguei para ele, para ver como ele estava, e ele disse, vai aquela segurança por lá. E eu disse, olha, aqui faz mais de anos que não tem assalto nenhum. Eu disse, por quê? Não, aqui a população é toda armada. Eu disse, pô, mas porque tu tem uma arma, eles não vão te atacar? Eu disse, não, eles têm medo dos outros que estão armados. No momento que tu pedir socorro, todo mundo puxa uma arma para ver o que está acontecendo. Então, quer dizer, é uma população totalmente armada, né, treinamento, tudo, e a cidade ficou mais segura assim. Obrigado por esse depoimento, é exatamente isso. Você vê que lá as professoras andam armadas e não tem aqueles mass shooting na escola, né?
Tem uma situação que está acontecendo muito aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil todo, que os bandidos, o crime organizado percebeu que é muito fácil assaltar os caixas eletrônicos das cidades de 1, 2, 3 mil habitantes, que ao mesmo tempo não tem população para ter um efetivo policial grande, mas tem população para ter um caixa eletrônico com 30, 40 mil reais, 100 mil reais. Então, o armamento do civil talvez fosse uma solução, e isso daqui a pouco é uma via de entrada do pensamento armamentista, porque ninguém seria contra a população fazer uma milícia para que isso pare de acontecer, porque as pessoas estão sendo colocadas em cordões de isolamento 3 vezes por semana aqui no Rio Grande do Sul, sob mira de fuzil. Então, isso eu acho que seria uma coisa que seria muito bem aceita para ser colocada no pensamento de armar o cidadão dessas pequenas cidades, que são os nossos rednecks, né? O gaúcho aqui da fronteira de Uruguaiana, de Paraí, que adora a arma, mas perdeu a chance de ter a sua arma porque ela é proibitiva. Então, acho que isso é uma boa porta de entrada. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Concordo plenamente. Tem uma música do Figueiras, né, que fala que o Rio Grande do Sul foi forjado na pólvora do pampeano, né? É isso. E outra coisa, a arma, como você disse, é um fator cultural aqui no Sul. Tirar as armas do gaúcho, do pampeano, é tirar a cultura deles. E uma cidade que não tem população suficiente para ter uma empresa de segurança, uma delegacia, a arma é uma forma de conseguir segurança barata. E os países sabem disso. Por exemplo, os Estados Unidos ele economiza muito dinheiro no setor de defesa porque ele permite a Guarda Nacional. É uma reserva onde o cidadão serve algumas semanas por ano e no resto do tempo ele vai trabalhar na profissão dele. Então, o civil armado, ele é a segurança da mais barata que tem. Roma e Grécia eram assim. O cidadão romano, o cidadão grego tinham muitas armas e com isso, Maquiavel fala, eles sobreviveram de uma forma relativamente livre por 800 anos. Hoje, as sociedades democráticas modernas, elas não, em questão de décadas, elas perdem a liberdade num ritmo brutal por causa disso. E o cidadão rural ali, da cidade pequena, ele mantém a raiz cultural viva. Muitas vezes, nas metrópoles, se perde. Tem que ter a raiz rural. E esses homens que moram nessas cidades pequenas, esses homens do campo, têm que ter arma, pelo amor de Deus. Opa! Antes de fazer a pergunta, eu queria falar sobre uma situação que teve recentemente, inclusive o próprio Paulo fez uma live junto com o Robot e tal, sobre um casal que fez homeschooling, né, o casal Cipriano, e estão sendo processados pelo Estado por educar seus filhos, né? E a gente sabe que para o anarcocapitalismo chegar, a gente tem que lutar junto, né? A gente tem que estar junto para fazer isso. E não adianta só a gente estar na internet, sabe, fazendo meme e tal, quando tem um casal sendo agredido pelo Estado, né? Então, antes de fazer a pergunta, claro, eu gostaria de pedir a todos aqui que se identificam como libertários, como anarcocapitalistas, ou o que for, que quando virem sobre esse assunto, que falem sobre esse assunto e que se manifestem sobre esse assunto, que é importante. E, bom, tem uma família sendo agredida, né? Isso me incomoda bastante. A pergunta é relacionada, de certa forma, a isso, que é, eu entendo que existe, a falácia foi toda sobre isso, basicamente, sobre os pontos de quando a gente chegar no anarcocapitalismo, quando a gente estiver perto disso, ó, que legal, mas o que fazer agora? Quais são os primeiros passos? Isso é uma dificuldade que eu tenho identificado, que se eu soubesse, eu já estaria fazendo. É isso. Boa. Olha, uma das coisas a serem feitas é isso aqui. Eu não sou gradualista, eu sou brutalista, mas eu não sou um brutalista retardado. Se você puder chegar para um político, para ele revogar o Estatuto de Desarmamento, faça. Isso já é um avanço. O que eu sou contra é sacrificar princípios morais no processo. Porque isso seria a definição de gradualismo. Mas tem muita coisa para ser feita. E aí que está, a minha pequena parte, eu acho que é essa teoria aqui. Eu não sou um cara bom nas medidas práticas, mas aí é que está. Eu acho que o cara que faz meme é importante, o cara que se mobiliza é importante, o agorista é extremamente importante. Então, a minha melhor resposta que posso te dar, eu não sei o que tem que ser feito, mas tem que ser feito.
façam o que vocês puderem. Bom, primeiro, Paulo, gostaria de elogiar a palestra, foi excelente mesmo. E minha pergunta é mais relacionada à questão das armas em cristianismo. Existe um discurso, um pensamento muito presente, tanto na igreja protestante quanto na igreja católica, de que a questão das armas da violência é incompatível com uma cristão. Por alguns mandamentos mesmo, direto do Evangelho, citando, por exemplo, quando Jesus manda amar os inimigos, ou oferecer outra face, etc. Bom, colocado isso, qual é a sua opinião em relação a essa questão do amor cristão e as armas? Como é que uma opção pode se manifestar também em um cristão defender outra pessoa usando as armas? Não sei se você tem sua opinião sobre isso. Boa. No catecismo da Igreja Católica, eles parafraseiam, eu não vou lembrar o ponto, mas parafraseia-se São Tomás de Aquino, que na Suma Teológica escreveu que o direito de se defender com armas, inclusive com força letal, não é apenas um direito, é também um dever, e é um dever de caridade, de amor cristão. Porque no momento em que um agressor está injustamente violando os direitos de alguém, primeiro, você tem que ter caridade com a pessoa que está sendo atacada. E segundo, esse agressor está cometendo um pecado mortal. É preciso interromper essa agressão. Senão ele vai cristalizar-se na distorção moral que ele está cometendo e virar um pecador ainda pior. Então, por caridade mesmo, São Tomás de Aquino defende a retaliação, até por amor ao agressor. Porque o que é amar no sentido cristão? Agora um pouco de teologia, né? Amar é querer o bem último do outro. O bem último é o não pecado, é ir para Deus. Agora, no plano imanente aqui, no plano temporal, é preciso fazer valer a justiça e o direito, porque se nós perdermos isso, nós perdemos os parâmetros da caridade. Que amar o próximo, fazer caridade, querer o bem do outro, querer que os doentes se curem, tudo isso está pautado pelo cuidado temporal também. Se nós perdermos todas as instituições que garantem o bem-estar temporal, nós perdemos a noção metafísica de caridade. Então a ordem de justiça tem que ser restabelecida. O Papa Paulo VI, né, ele classificou o pacifismo como uma heresia, não dogmaticamente, mas essa era a opinião dele. O Papa João Paulo II, ele defendia a pena de morte. Desculpa, o João Paulo II não, o Papa Pio X defendia a pena de morte para restabelecer a ordem de justiça. E na Bíblia fala-se muito sobre isso, né? Então, em Timóteo fala que o homem tem o dever de prover o lar. Mas prover o lar não é só com pão, é com defesa também. No Antigo Testamento fala, se o bandido roubar o gado e for apanhado, ele pode ser ferido de morte. O próprio Cristo fala para os apóstolos para venderem a capa e comprar uma espada. Aí eles falam, aqui tem 2 espadas, e Jesus fala, é o suficiente. Então os apóstolos andavam armados. E quando Jesus manda Pedro guardar a espada, não é porque ele era desarmamentista, é porque naquela hora ele tinha uma missão maior para cumprir, que era ser crucificado para redimir os pecados, né? Mas ele não era desarmamentista. E quando Jesus fala dê a outra face, aquilo significa permanência na luta, não ficar tomando... Continua no combate por mais que você sofra, essa era a mensagem, né? Então nunca a Igreja Católica foi pacifista, senão não teria cruzada, não teria inquisição. É que hoje inventaram que o cristão tem que ser pacifista para nos enfraquecer. É uma armadilha dos iluministas aí, né? Oi, Paulo, tudo bem? Tudo ótimo. Eu tenho uma série de colocações sobre a sua palestra, achei muito interessante. A primeira delas é o que eu chamo de vontade de potência, no quesito de violência e armamento. De nada adianta um indivíduo, por exemplo, estar armado, mas não ter, digamos, a capacidade, a potência de realizar uma violência. Mas o mais importante do que a potência é a vontade de fazer o bem. Um indivíduo indefeso, ele não consegue fazer nada, ele não consegue parar o mal. Somente um indivíduo com grandes capacidades de ser agressivo, ele consegue parar o mal. Bem, segundo ponto que eu gostaria de colocar, o que tu acha da centralização da defesa e cursos operacionais de defesa, que é uma coisa que o Estado faz no trade-off, que tu comentou. Quanto ao Estado também, na democracia, tu comentou sobre decisão social e direito coletivo. A cisânia social é o que o Estado usa para manter o pessoal sempre em uma guerra ideológica entre grupos, uma forma de dividir para conquistar. O Estado está sempre em guerra contra a sociedade.
E mais por uma questão assim de sátira, que ninguém de ferro, no exército, qual é o melhor tipo de pão para alimentar as tropas? O integral, o sem glúten ou o digão? Muito obrigado pela sua palestra. Obrigado pelas colocações. Vamos começar pela última. No exército, o único pão que você come é o pão que o diabo amassou. A primeira, é verdade, tem muita gente que não teria vontade de empregar violência. Então ela não transformaria a potência da violência em ato. É por isso que o armamento civil é tão importante, porque a pessoa pacifista, ela seria um free rider. Ela seria protegida pela pessoa disposta a empregar violência. Então vamos supor que eu seja casado com uma pacifista. Se não fosse eu, ela estava ferrada. Ela precisa de um cara armado para protegê-la. Se ela for depender do Estado que não gosta dela, ela está realmente ferrada. Então, numa sociedade sem Estado, haveria aqueles que têm mais predisposição à violência, que por causa dos arranjos mais harmônicos, oriundos dos arranjos de propriedade privada, esses sujeitos defenderiam o pacifista. Eles seriam um free rider e que se dane também. Cada um é free rider em uma coisa. Eu sou um free rider do cara que inventou todo esse equipamento aqui, computadores, microfones, que eu não sei nem ligar isso aí. Então, com arma é a mesma coisa. A segunda colocação que você fez... Dá para repetir? A segunda colocação... Sobre formação, né? Sobre preparo, né? Uso informacional e centralização da defesa. Então, no Exército, eles costumam falar em preparo e emprego. Então, o emprego da força é o combate mesmo. E o preparo é como você prepara a força. Eles monopolizam isso por quê? Porque isso é uma forma de garantir a simetria de poder. O civil teria muito mais vontade de lutar, o mercenário contratado para defender X ou Y, não é a mesma coisa que um miliciano defendendo a família. E um soldado estatal assalariado menos ainda que mercenário. Agora, como é que eles compensam essa motivação de lutar? Eles compensam restringindo a formação. Agora, qual era o problema de você cursar uma academia militar à noite para você ser um soldado da reserva porque você quer? Para mim, nenhum. Só que com isso o cidadão estaria extremamente preparado para vencer o Estado. Então é uma forma de controle de armas. A terceira pergunta que você fez... Democracia, cisânia, conflito social caso pelo Estado para expandir a democracia. Só uma coisa, voltando na última. Na época da independência americana, tinha uma sociedade chamada Cincinnati, que eram oficiais que lutaram na guerra e queriam pensões. Então apareceu um sujeito lá chamado Burke e disse que não tinha que ter nada disso porque não deveria ter nenhuma aristocracia militar. Todos deveriam ser equitativos. Para mim, os dois estavam errados, porque um quer controlar um mercado de defesa onde haveria sim uma aristocracia militar, mas o outro quer que essa aristocracia militar se torne um Estado. Então a única forma de suplantar isso, de superar isso, é que houvesse liberdade de formação, liberdade de curso de formação, porque todo mundo poderia se equiparar à aristocracia militar. Isso tiraria a simetria deles. Qual que é a terceira? A terceira era sobre a cisânia social. Eu queria gerar tensão social para que o Estado utilize o medo coletivo para colocar grupos contra si e assim continuar essa guerra contra a sociedade. Sim, é exatamente o que ele faz. Por isso que o direito natural é tão importante, porque no momento em que não existe direito natural, cada interesse de cada indivíduo, com todos os seus erros, começa a ser multiplicado. Então, o indivíduo que tem mais medinho vai querer desarmar. O outro vai querer armar. Aí começa a briga social. Quando numa sociedade sem Estado, aquele que quer uma sociedade com menos armas vai para uma sociedade onde os contratos permitem menos calibres. O outro vai para onde tem mais calibre. Um ia ser free rider do outro. Agora, quando o Estado impõe o mesmo arranjo para vários grupos, é inevitável que se forme a cisânia. E por isso que o armamento civil é tão importante, porque permite que os grupos escapem a essas imposições coletivizantes. Só mais um ponto, que não precisa muito falar. O Nelson Marrota fala no seu livro Democracia das que Falhou, até mesmo sobre um problema que estava tendo no canton suíço, se eu não me engano. Que tinha uma alta concentração de franceses e alemães, e daí eles estavam começando a voltar contra o outro, de forma de tentar hegemonizar o canton em várias estruturas. Então a solução que o governo suíço fez, a primeira coisa que o governo faz direito, foi dividir o canton em uma parte suíça e uma parte alemã. E assim a cisânia entre os dois grupos parou e a vida seguiu. Perfeito, mas aí que tá, né? Se não existisse o governo suíço, eles nem teriam pelo que brigar. Exatamente.
noite. Primeiro, eu queria me desculpar se a pergunta já estava obsoleta, porque o nosso grupo chegou um pouco atrasado, a gente fez praticamente 200 quilômetros para estar aqui hoje. Nossa, mas obrigado, eu fico honrado. Hein? São Francisco de Paula, nós fomos passando por igrejinha, fomos recolhendo a turma. Mas, voltando ao tópico do desarmamento, numa sociedade civil armada, como poderia funcionar e se haveria um órgão responsável para ter um controle ou um registro delas, no sentido de que, se ela é furtada posteriormente e é usada para algum crime, o dono original dela seria responsabilizado? Há alguma dissertação sobre esse tipo de regulamentação, do caso privada? Sim, essas regulações elas teriam que ser respeitadas pelos próprios fabricantes de arma pelo seguinte: as pessoas têm dois problemas aqui. Um é a criminalidade comum e o outro é o risco de um registro de armas. Então, como é que você faz para concatenar as duas coisas? Se o Estado impõe o registro, é a mesma coisa que o Hitler fez na Alemanha. Primeiro ele registrou as armas, depois ele confiscou. Ao mesmo tempo, se não tiver nada, absolutamente nada, fica muito difícil para a ciência forense, né? Então, como é que faria numa sociedade privada? Haveria seguros. As pessoas teriam seguros contra todas as formas de ameaça. As seguradoras, o Hoppe fala muito disso, seriam as grandes coordenadoras desse mercado. Obviamente, com a demanda do consumidor, porque aí que está a beleza do separatismo. No final das contas, o consumidor tem que ter o poder de demandar. E só o separatismo dá esse poder para o consumidor. O voto democrático é uma ilusão. A possibilidade de um indivíduo decidir se separar é que realmente emprestaria eficiência a esse mercado. Aí a seguradora vai pesar aquilo que é mais ameaçador. Nós temos agora, nesse momento, uma ameaça maior de um regulador confiscar essas armas ou o crime está muito alto? Então os preços dos seguros iam variar de forma a racionalizar os arranjos que seriam empregados nesse mercado. Então provavelmente os fabricantes de arma teriam que adotar algum tipo de procedimento para facilitar a vida da ciência forense e combater o crime. Ao mesmo tempo, haveria concorrência entre as agências reguladoras para que nenhuma delas confiscasse as armas. Talvez o blockchain pudesse proteger ali a privacidade de alguns. Então seria através do preço do sistema de seguros mesmo, com a condicional da secessão. Se algum indivíduo estivesse insatisfeito com o rumo que as coisas estão tornando, a secessão seria o grande regulador, né? Boa noite, primeiramente. Cox, quem garantiria que o topo da pirâmide não poderia se rebelar junto e virar um Estado atacando a base da sua pirâmide? Filosoficamente falando, nada. Na prática, o armamento pesado dos civis, de alto calibre, poderia ser um excelente restritor. Pelo seguinte, por mais armas que o sujeito tenha, o combate se dá na infantaria, ele é decidido na infantaria. Se os civis tiverem armas de infantaria pesadas, eles vão ser capazes de tirar qualquer tipo de poder estratégico dessa super aliança militar, né? Então, o civil tem que ter o máximo de arma que ele puder ter. Tá bom, né? Obrigado. Obrigado, pessoal. Pela presença de vocês. Eu quero agradecer a presença de todos e agradecer a excelente pergunta e que não seja só uma palestra de diletantismo, mas que isso seja aplicado na vida prática, na defesa de quem estiver sendo injustiçado. E a hora que vocês tiverem a oportunidade, treinar com armas, procurar um curso de tiro, ensinar os filhos a atirar. Isso parece que é uma coisa distante, mas a hora que nós achamos que isso é distante é que o Estado nos pega. Então, começa agora. Começa a levar isso a sério agora. Obrigado.